Você já se viu diante de uma decisão que poderia mudar tudo? Talvez fosse decidir para qual faculdade ir, ou até mesmo se deveria ir para a faculdade. Quem sabe, escolher qual carro comprar, ou algo ainda mais profundo, como decidir se deve se casar com alguém, ou ao contrário, se é hora de terminar um relacionamento. Essas decisões têm um peso enorme, não apenas porque são difíceis, mas porque cada escolha pode traçar um caminho completamente diferente para a sua vida. Pense nisso. Se você escolher se casar com essa pessoa, sua vida pode seguir em uma direção. Se decidir não se casar, tudo pode mudar de rumo. Essas encruzilhadas que enfrentamos são como bifurcações na estrada, onde cada escolha abre uma nova trilha. Imagine se pudéssemos dar um passo atrás e enxergar todas as decisões que tomamos até agora. Veríamos que nossa vida poderia ter seguido por caminhos completamente diferentes, dependendo das escolhas que fizemos. E quando nos deparamos com decisões assim, é como se estivéssemos encarando duas versões diferentes do nosso futuro. O futuro é incerto, e é por isso que escolher com cuidado é tão importante. Neste contexto de escolhas cruciais, existe um conceito interessante no mundo das criptomoedas e do desenvolvimento de software. Quando grandes mudanças precisam ser feitas no código, chamamos essas alterações de forks. E assim como nas decisões da vida, escolher o caminho certo no mundo do desenvolvimento pode mudar tudo. Agora que entendemos como grandes decisões podem moldar o rumo da nossa vida, vamos trazer essa ideia para o universo das criptomoedas. No desenvolvimento de software, e mais especificamente no mundo das criptomoedas, existe um conceito central que se conecta diretamente com essas escolhas decisivas que discutimos. Esse conceito é o fork. Então, o que exatamente é um fork? Imagine que o código de uma criptomoeda é como uma estrada que todos seguem. Um fork é quando essa estrada se divide, criando duas rotas possíveis. É como pegar aquele caminho que discutimos antes. Seguir adiante sem mudar nada ou alterar algo fundamental, criando um novo destino. No desenvolvimento de software, um fork ocorre quando uma nova versão do código é criada a partir de uma versão antiga. É como pegar um projeto existente e fazer modificações para criar algo novo. No contexto das criptomoedas, um fork é uma mudança na rede blockchain, que pode levar a dois caminhos diferentes para a moeda. É mais do que uma simples atualização, é uma bifurcação que pode definir o futuro da criptomoeda. E aqui está o interessante. Os forks podem ser categorizados em dois tipos principais, cada um com suas próprias implicações e consequências. Um deles permite que todos continuem na mesma estrada, sem grandes mudanças, enquanto o outro exige uma escolha clara, uma decisão que pode mudar o curso de tudo. Vamos explorar isso mais a fundo, entendendo como essas bifurcações funcionam e o impacto que podem ter. Agora que você entende o conceito de fork e como ele pode alterar o caminho de uma criptomoeda, vamos entender o primeiro tipo de fork, o soft fork. Imagine o soft fork como uma atualização de software que acontece de maneira tão suave que, na prática, ninguém precisa fazer grandes mudanças para continuar usando o sistema. É como se você tivesse uma regra nova no jogo, mas todos ainda podem jogar da mesma forma que antes. No mundo das criptomoedas, um soft fork funciona exatamente assim. Ele introduz mudanças que são compatíveis com as versões anteriores do software. Isso significa que, mesmo que a regra mude, os participantes da rede, como os mineradores, não precisam atualizar imediatamente suas ferramentas para continuar participando. Eles podem continuar seguindo o fluxo, operando como antes, sem grandes interrupções. Vamos fazer uma analogia. Imagine que seus pais decidam mudar uma regra em casa, como a hora de dormir. Mas mesmo com a mudança, você não precisa alterar sua rotina imediatamente. Você ainda pode continuar vivendo do mesmo jeito, mas sob essas novas regras que estão, de certa forma, sendo aplicadas em segundo plano. Esse é o poder de um soft fork. Ele pode ajustar o caminho sem causar um grande choque ou divisão. Apesar dessa sutileza, o soft fork pode ainda trazer mudanças significativas à rede, justamente por não exigir consenso imediato de todos os envolvidos. E essa falta de fricção pode às vezes ser mais poderosa do que parece. Enquanto um soft fork pode passar quase despercebido, um hard fork é uma história completamente diferente. Imagine que, em vez de uma simples mudança nas regras do jogo, agora você precisa de um equipamento totalmente novo para continuar jogando. É uma transformação tão profunda que exige uma escolha clara. Você muda ou fica para trás? No universo das criptomoedas, um hard fork é uma divisão definitiva no código.
criando duas versões incompatíveis entre si. Para continuar participando da rede, todos os envolvidos precisam atualizar seu software. É como trocar de carro. O modelo antigo já não serve mais, e para seguir em frente, você precisa de uma chave nova, algo que funcione com o novo sistema. Essa mudança drástica cria duas realidades paralelas. Uma que continua no caminho antigo, com o código original, e outra que segue em frente com as novas regras. E aqui está a questão. Ambas as versões do blockchain continuam existindo, mas com objetivos diferentes. Essa bifurcação é irreversível e as consequências podem ser imensas, levando até a criação de uma nova criptomoeda. Pense nisso como uma escolha radical em sua vida, onde não há volta. Você pode até continuar no seu caminho antigo, mas verá que a maioria das pessoas já seguiu em frente, adotando a nova rota. Esse é o impacto de um hard fork. Ele força uma decisão, exige ação e, inevitavelmente, redefine o futuro da rede. Essa ruptura, embora arriscada, muitas vezes é necessária para resolver questões profundas ou implementar melhorias significativas. Agora que entendemos o que é um hard fork e seu impacto, vamos explorar um dos exemplos mais emblemáticos dessa ruptura no mundo das criptomoedas: o nascimento do Ethereum Classic. A história por trás desse fork é cheia de controvérsia, dilemas éticos e, claro, uma decisão que mudou tudo. Tudo começou nos primeiros dias do Ethereum, quando uma organização chamada The DAO foi criada. Ela era essencialmente um fundo de capital de risco descentralizado, com 150 milhões de dólares em criptomoedas. A ideia era revolucionária, mas a execução teve um erro fatal. Hackers descobriram uma falha no código e conseguiram roubar cerca de um terço desse valor, provocando uma crise na comunidade Ethereum. Foi nesse ponto que a grande bifurcação aconteceu. Vitalik Buterin, o criador do Ethereum, sugeriu algo inédito: reverter a blockchain para desfazer o roubo. Isso significava apagar o histórico imutável da blockchain, algo que ia contra a própria natureza da tecnologia. A comunidade se dividiu. Aqueles que acreditavam que a blockchain deveria permanecer inviolável, independentemente das consequências, se recusaram a seguir essa mudança. E assim, o Ethereum foi dividido em dois. A blockchain que seguiu com a reversão passou a ser conhecida como Ethereum, enquanto a blockchain original, que manteve o histórico intacto, ficou conhecida como Ethereum Classic. Essa decisão deu origem a duas versões da mesma moeda, cada uma com seus próprios princípios e objetivos. Ethereum Classic, até hoje, representa a escolha de manter o código como era, uma relíquia de um tempo em que a imutabilidade da blockchain foi posta à prova. Depois de entender como o Ethereum Classic surgiu, podemos nos perguntar: qual desses forks, o soft fork ou o hard fork, traz mais riscos para uma blockchain? A resposta pode te surpreender. Instintivamente, você pode pensar que o hard fork é o mais perigoso. Afinal, ele divide uma comunidade, cria duas versões de uma blockchain e força todos a escolherem um lado. Parece dramático e realmente pode ser. Mas a verdade é que os riscos de um soft fork são mais sutis e talvez até mais preocupantes. Vitalik Buterin, o próprio criador do Ethereum, nos alerta para isso. Ele acredita que os soft forks podem ser mais perigosos justamente por não parecerem tão disruptivos à primeira vista. Como vimos antes, um soft fork não exige que todos concordem ou façam mudanças imediatas. Ele acontece quase silenciosamente, com pouca resistência. E é aí que reside o problema. Com menos atrito e menos necessidade de consenso, um soft fork pode introduzir mudanças profundas de maneira gradual, sem que a comunidade perceba o impacto total até que já seja tarde demais. A falta de uma escolha clara pode levar a uma erosão lenta e constante das bases de uma blockchain. Por outro lado, um hard fork, com toda a sua força, exige uma escolha explícita. Ele força a comunidade a enfrentar o conflito, discutir e, finalmente, decidir qual caminho seguir. Embora isso possa ser tumultuado, também é mais transparente e direto. Em resumo, ambos os forks têm seu poder, mas o risco real pode estar onde você menos espera, no caminho aparentemente mais fácil. Agora que já exploramos os riscos dos diferentes tipos de forks, vamos dar uma olhada em outros exemplos históricos que mostram como esses eventos podem moldar o futuro das criptomoedas. Vamos começar com o Litecoin, um dos primeiros forks do Bitcoin. O Litecoin surgiu quando um desenvolvedor decidiu que poderia melhorar o Bitcoin. Ele pegou o código original, fez algumas modificações e assim nasceu uma nova moeda. O objetivo era criar uma versão do Bitcoin que fosse mais rápida e barata de usar.
Por exemplo, enquanto o Bitcoin tem um limite de 21 milhões de moedas, o Litecoin quadruplicou esse número, permitindo a emissão de até 84 milhões. Além disso, o tempo de processamento de blocos no Litecoin é mais curto, o que resulta em transações mais rápidas e custos mais baixos. Mas as mudanças não pararam por aí. Outro exemplo notável é o Bitcoin Cash. Quando o Bitcoin começou a enfrentar problemas de escalabilidade, com transações lentas e taxas cada vez maiores, alguns membros da comunidade decidiram que era hora de uma mudança radical. Eles propuseram aumentar o tamanho dos blocos para permitir mais transações por segundo. Isso levou a um hard fork, criando o Bitcoin Cash, que conseguiu aumentar significativamente a velocidade e reduzir os custos das transações. Esses exemplos mostram que, assim como na vida, as bifurcações nas criptomoedas podem ser uma resposta às necessidades de mudança e evolução. Cada fork carrega a esperança de um futuro melhor, mas também traz suas próprias incertezas e desafios. E é isso que torna o mundo das criptomoedas tão fascinante, a constante busca por inovação e melhoria. Ao longo dessa jornada pelo universo dos forks, vimos como decisões aparentemente técnicas podem ter impactos profundos, tanto no mundo das criptomoedas quanto em nossas próprias vidas. Forks, sejam eles soft ou hard, são mais do que simples ajustes de código. São momentos de escolha, de ruptura, de criação de novos caminhos. Assim como em uma blockchain, onde cada fork define o futuro de uma moeda, em nossas vidas, as decisões que tomamos nos colocam em novas direções, moldando quem nos tornamos e onde chegamos. Alguns caminhos são suaves, quase imperceptíveis, enquanto outros exigem coragem e nos desafiam a deixar algo para trás para seguir em frente. No mundo das criptomoedas, forks como o do Ethereum Classic, Litecoin e Bitcoin Cash nos mostram que a busca por melhorias e a necessidade de adaptação são constantes. Cada fork é um reflexo da evolução, da tentativa de superar limitações e de abrir novas possibilidades. Da mesma forma, as bifurcações que enfrentamos em nossas vidas nos forçam a refletir sobre o que realmente importa, sobre o que estamos dispostos a mudar e o que preferimos preservar. Esses momentos definem nosso caminho, assim como os forks definem o futuro de uma blockchain. Então, à medida que continuamos a explorar o mundo das criptomoedas, lembre-se, cada fork é uma oportunidade de reescrever a história, seja a de uma moeda ou a nossa própria. O importante é estar consciente das escolhas e seguir o caminho que ressoa mais com os nossos valores e objetivos. Se este conteúdo foi útil para você, não se esqueça de mostrar seu apoio clicando no botão de curtir e se inscrevendo no nosso canal. E se você quer entender mais sobre a criação do Bitcoin, eu recomendo que você assista a esse vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.